Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de manutenção elétrica. Hoje vamos dar continuidade aí aos nossos assuntos, né, que tratamos aí na parte de manutenção. Nós já falamos até agora muita coisa sobre manutenção, né, todos os tipos de manutenção preventiva, preditiva, corretiva, né, e manutenção também em transformadores. E hoje a gente vai complementar todos esses assuntos, né, todos esses temas, entrando aqui na parte de manutenção em motores elétricos, né, que também faz parte da ementa da nossa disciplina, tá bom? Então, a partir de agora a gente vai ver aí boa parte da manutenção elétrica voltada para motores elétricos e geradores também, que a gente vai ver uma partezinha também lá na frente. Bom, vocês já estão bastante familiarizados, creio eu, na parte de motores elétricos, né? Quais são os tipos de motores, né? Motores de corrente contínua, motores assíncronos, motores síncronos, né? Não só motores, mas também geradores. Quando a gente fala motores, a gente está meio que abrangendo aí a parte de máquinas elétricas como um todo, né? Nós sabemos que na indústria, a grande maioria dos motores elétricos, eles são que tipo, gente? Eles são motores tipo assíncronos, né? E com rotor em gaiola de esquilo, tá? Na indústria em geral, cerca de 90% das máquinas que estão eventualmente instaladas nessa indústria, 90%, né? É mais ou menos esse tipo aí de motor, tá? Motores assíncronos com rotor em gaiola de esquilo. Por quê? Porque é um tipo de motor realmente bem mais barato, bem mais em conta, tá? E a grande maioria das plantas industriais, elas dentro dos seus equipamentos, das suas máquinas, elas têm motores desse tipo. Então, e ao detalhe, né? Além de elas serem cerca de 90% do total, elas correspondem mais ou menos a 50% do consumo total daquela indústria de energia, né? Então, realmente é um tipo de máquina bastante importante e, obviamente, muito relevante para o nosso conhecimento, né, para o nosso estudo. Algumas partes nós já vimos, vocês já viram também lá em máquinas elétricas ou 1 ou máquinas elétricas 2, que trata aqui das partes relativas a motores assíncronos ou motores de indução também como são conhecidos, tá? E o detalhe também é que são em rotor gaiola de esquilo, tá bom? Bom, então você tem várias partes, né? Você tem a caixa de ligação, os enrolamentos do estator, né? Você tem um eixo, o rotor em si, que esse rotor aqui é o rotor de gaiola, né? De esquilo, não é bobinado, tá? E aí ele fica mais barato ainda, né? Então o rotor de gaiola ele é curto-circuitado, não é isso? Então toda aquela teoria que nós já vimos. Você tem o enrolamento, né, do rotor, os mancais aqui embaixo, né, que dão fixação ao motor em alguma parte, né, no solo ou sobre alguma plataforma. A vetoinha, né, que é o ventilador aqui do motor responsável para diminuir o aquecimento do motor, consequentemente as perdas, enfim. Então você tem toda essa composição aqui de um motor, que obviamente antes de você dar manutenção em um motor elétrico, você tem que conhecer quais são as partes, né? Que tipo de motor, quais são as partes principais desse motor, obviamente, né? Então um motor assíncrono, né, trifásico com rotor em gaiola é o seguinte: você tem aqui uma potência consumida da rede, né, essa potência elétrica, não é isso? Que ela é consumida da rede, mas nem toda essa potência elétrica, porque o motor não é ideal, nem toda essa potência elétrica aqui ela é transformada em potência útil, né, que é uma potência aqui mecânica, né? Então tem uma parte dessa energia que ela é perdida. Você tem aqui a perda, né, nos mancais, ou seja, a perda por vibração, né, a perda por ventilação, tá? As perdas térmicas envolvem aqui estator e rotor. Bom, então você tem esse conjunto de perdas que reduzem, né, a potência útil entregue àquele motor, àquele eixo daquele motor. Consequentemente, todo motor ele possui o que, gente? Um rendimento, né? E esse rendimento é essa relação que existe entre essa potência útil e a potência consumida da rede, né? Então, se por exemplo você injetou 100
e recebeu aqui 90, obviamente, então, o rendimento dessa máquina é 90 por 100, né? 90%. Né? A maioria dos motores, quanto maior, assim como também os transformadores, maior rendimento, né? Porque eles possuem sistemas de refrigeração mais eficientes, né? Então, geralmente, se torna um motor mais eficiente. Mas a maioria dos motores eles giram nessa faixa de rendimento de 90% a 95%, tá? O que é bastante elevado, tá? Tendo em vista que antigamente os motores não tinham toda esse percentual de rendimento aí, né? E geralmente girava na casa de 80%, 70%. E hoje, pela tecnologia, pelos processos de montagem, né, fabricação de materiais, esses motores aí já se encontram aí num rendimento bastante elevado. Tá? Bom, e perdão, a potência útil, tá? A potência nominal do motor, ela é um produto do conjugado, lembrando quando a gente fala em conjugado, né, tá falando em torque, tá? É um produto conjugado pela velocidade nominal. Isso a gente já viu também, você já deve ter visto lá em máquinas elétricas, tá? Mas só que o detalhe, né, o carregamento ideal de um motor ele deve corresponder à carga do trabalho a qual ele vai efetuar, né? O que nem sempre é tão fácil assim de identificar. Geralmente alguns motores não são bem dimensionados ou estão subdimensionados, né, para aquela atividade que ele vai desenvolver. Lembrando que a gente também tem no motor o chamado fator de serviço, né, que geralmente ele varia ali entre 10% e 15%, ou seja, que é o quanto aquele motor ele pode trabalhar em potência acima da potência nominal, né, sem ter nem muitos problemas sobre aquecimento, perda de potência e etc. Geralmente esses motores eles trabalham com esse fator de serviço, mas não é tão fácil de identificar a carga que nós estamos injetando, né, naquele motor, tendo em vista que também essa carga varia bastante, né, ao longo do tempo, enfim. Então é importante limitar o crescimento das perdas, gente, realizando a adequada manutenção das máquinas, né, dos seus componentes mecânicos, não é isso? De acionamento aí entra a regulagem das folgas, lubrificação, né, verificação dos alinhamentos, etc. Aqui desse lado direito a gente tem um gráfico que nos mostra uma certa diminuição, né, do rendimento em relação ao carregamento daquele motor. É um motor aqui, um trifásico de 75 CV, 4 polos. Tá? O que é que você pode perceber? Que à medida que o carregamento ele vai caindo, você tem aqui uma diminuição no rendimento. O rendimento aqui, ó, uma diminuição do rendimento. Né? Por exemplo, quando o carregamento era 70%, o rendimento era 1%. Né? O rendimento tinha caído 1%. Aqui é a redução do rendimento. Quando o carregamento caiu de 70% para 50%, nós tivemos uma diminuição do rendimento de 1 para 2%, né? De 2%. Não de 1 para 2, mas de 2%, em escala percentual. Tá? Quando caiu para 25%, né, de carregamento desse motor, já aumentou bastante aqui a queda, né, a diminuição do rendimento daquele motor. Tá? Então, você pode perceber que tem uma relação direta entre o carregamento, né, do motor com o rendimento. Tá? Isso envolve toda aquela teoria de máquina, né? Isso corresponde a você ter mais perda, né? Por quê? Porque você tem uma corrente ali que você está injetando, né? Ou deixando de injetar dentro da carcaça, que fica no estator, fica na carcaça, do estator passa para o rotor, então tem toda aquela teoria lá relativa dentro da análise de máquinas elétricas, tá bom? O fato é que você pode perceber claramente essa relação que existe, né? Isso aqui que a gente acabou de comentar, entre o carregamento e a diminuição, a taxa de diminuição aqui no rendimento de um motor. Bom, então, gente, dentro dos itens que devem ser observados, né? A gente vai começar a passar aqui, lembrando que essa é a primeira parte de muitas outras aulas, que devem ser observados na manutenção de motores, né? Voltados aqui motores assíncronos, que são a grande maioria dos motores industriais.
A primeira parte é se esse motor ele possui uma ventilação adequada, tá, gente? É comum, quem já visitou uma brita, alguma coisa desse tipo, né, serralheria, é comum perceber que os motores que estão nesse tipo de locais com muita poeira, eles estão geralmente bastante cobertos com esse tipo de material, né, ou serragem, ou poeira, calcário. Então, é muito importante observar se os motores, né, que são os motores autoventilados aqui, que tem essa ventoinha, que podemos ter dois tipos de ventilação, ou autoventilado ou ventilação externa, tá? Então, esse tipo de motores autoventilados, o ar de resfriamento, né, que é fornecido por um ventilador interno ou externo, acionado por um motor, a gente tem que observar se essa ventilação aqui ela está bastante adequada. Como assim, né? Já deve assegurar um bom funcionamento dessas instalações, tomando algumas precauções, como limpar cuidadosamente os orifícios de ventilação, né, no qual está entrando ali o ar para ventilar o motor, o rotor, tá? Limpar as aletas, né, que são esses pedaços, essas pás que a gente chama, né? As aletas, retirando a poeira, materiais fibrosos, tá? Um exemplo também é até mesmo os ventiladores que a gente tem em casa, né? Que você pode perceber que ao longo do tempo as paletas elas vão ficando bastante sujas. E quem já limpou um ventilador, que teve a oportunidade de observar ali, né? A parte interna do ventilador, que tem ali o estator, o rotor, quando ela fica bastante suja, né? Ela começa você ter uma maior probabilidade desse ventilador ele dar um problema, né? Então, só fazendo um paralelo aqui, né? Cuidar para que o local de instalação do motor permita livre circulação de ar, né? Às vezes esses motores eles podem ficar em ambientes muito fechados, isso aí acaba não refrigerando, né? Não proporcionando refrigeração desse motor. Verificar o funcionamento do sistema de ventilação auxiliar e a livre circulação do ar nos dutos de ventilação. Isso quando a gente tem ventilação externa, né? Não autoventilação assim, tá bom? Então, a ventilação é muito importante, gente, porque a gente viu anteriormente que é um tipo de perda, né, que tem que ser considerado no motor, tá? E se esse ventilador ele não está bem lubrificado, né, ele não está bastante limpo, ele não vai conseguir desenvolver a sua função, né, que é refrigerar o motor. Consequentemente, vai ter mais perda, né, tanto perda elétrica como perda mecânica e, consequentemente, até mesmo aí a queima do motor, né? Então, esse tipo de manutenção é uma manutenção meio que preventiva, né? Dependendo aqui do nível de informação que você tenha, é uma manutenção também baseada nas condições, uma manutenção preditiva, tá? Sempre bom também prestar bastante atenção na temperatura ambiente na qual aquele motor está instalado, né? Então, a temperatura limite suportada pelos isolantes do motor é calculada para o funcionamento do ambiente com temperatura de 40 graus, né? Geralmente você pode também ter motores trabalhando próximo a fornos, enfim. Então você tem que tomar medidas para garantir a refrigeração, né, desse ambiente, consequentemente também o motor, tá? Então é importante verificar, né, o controle de temperatura ambiente para não ultrapassar esses valores no qual o motor foi projetado, tá bom? Lembrando, gente, que a manutenção de motores, né, não impacta apenas na retirada daquele material, mas em todo o processo produtivo, tá? Tudo aquilo que a gente comentou até agora, né, que a manutenção é importante nesse processo, tá? Variações de tensão também não são muito... você tem que observar bastante, né, sobre as variações de tensão aí no ambiente, né, no qual o motor está localizado, tá? A corrente em carga, né, aumentada pela tensão, o motor vai se aquecer, tá bom? Então, aumentando as perdas, né, isso é óbvio. O aumento de tensão de alimentação terá efeitos mais limitados, uma vez que a corrente em vazio, né, aumenta, enquanto a corrente em carga diminui. Isso pode provocar o que, gente? Queima do motor, né? Elevando a corrente, né, no estator do motor, consequentemente no rotor. No estator você pode ter ali um rompimento, né, do dielétrico, né, que está ali isolando
as bobinas do estator com o rotor, a gente vai ver também situações desse tipo aí, né? Imagens, né? Fotos que tratam sobre esse tipo de queima do motor. Então é sempre bom evitar esse tipo de variações e geralmente você evita isso com uma tensão, né, bastante regulada, uma tensão entregue ao motor bastante regulada, tá? Também até muitas vezes com compensações de partida do motor, né? E aí entra toda aquela questão de chaves compensadoras, né? Chave estoura triângulo, soft starter, tá? Então tudo isso é importante. Às vezes a gente pensa que o motor é uma máquina elétrica muito robusta, né? Que ela aguenta pancada e tudo, mas pelo contrário, né? O motor também é um elemento, né? O equipamento elétrico ali que exige os seus cuidados, né? Aqui, né? Operações com partidas e paradas tem que ser bem equilibradas, né? Deve ser evitadas partidas muito demoradas. Aí entra toda aquela história que a gente viu também lá em Máquinas 2, né? Aquela relação entre o conjugado de partida, né? E a velocidade, né? Então, essas partidas muito demoradas, né? Ocorre quando o conjugado do motor é apenas ligeiramente superior ao conjugado resistente, que é esse conjugado lá de inércia, né? Para ele sair daquela posição de parada, né? A sobreintensidade de corrente absorvida, enquanto a velocidade nominal não é atingida, aquece muito o motor, né? Isso é perigoso para o motor, né? Então, da mesma forma, né, não só a partida, mas também as paradas, tá? Por quê? Né? Uma frenagem com contracorrente, né? Através da inversão do motor, representa um custo, né? Equivalente a 3 partidas, olha só, né? Então, essa frenagem aí, utilizando contracorrente, dá uma pancada maior ainda no motor, tá? Então tem essa equivalência aí, tá? Existe, é como se a gente proporcionasse ao motor 3 partidas, né? Então a pancada realmente no motor é muito grande. E é fundamental a gente assegurar, né, que o conjugado de partida seja o que é suficiente para que, gente? Através da escolha de um motor adequado, né? Geralmente você percebe que esses motores, por exemplo, de poços artesanais, né? Muitas vezes ele está subdimensionado para puxar, vamos dizer assim, aquela água daquele poço, porque ele vai até 100 metros, mas o poço tem lá 200 metros, tá? Então ele fica muito subdimensionado, né, e forçando mais e mais, ele acaba queimando. Isso é muito comum, né, acontecer aí nessas regiões onde tem poços. Verificando se a linha de alimentação possui características necessárias para limitar a queda na tensão da partida, tá? Também isso é muito importante. E mantendo a carga acoplada ao motor em condições adequadas de operação, né, de forma a não apresentar um conjugado resistente anormal. Lembrando que esse conjugado resistente é como se fosse aquele conjugado de inércia, né, para ele sair lá daquela posição de parada. Isso aí, gente, são pontos que a gente tem que observar dentro aí de partidas, né, e dentro, obviamente, da manutenção focada em motores elétricos. Tá? Alguns itens devem ser observados. E por último aqui, a gente vai continuar depois em outra aula, partidas muito frequentes também, tá? Que não dá tempo, né, em resumo, essas partidas não dá tempo para o motor esfriar. Tá? Então aconselha, né, durante essas regulagens, né, observar a temperatura do motor, proporcionando tempo de parada, tá? Tendo em vista que a temperatura ela volte a um valor conveniente. Como assim? Imagina essa relação entre temperatura e tempo, né, do motor. Então você tem a primeira partida aqui, o motor ele vai aquecendo, tá. Chega um momento ele tem a primeira parada, né, a primeira parada aqui. E aí ele começa a esfriar, tá? Só que antes dele esfriar completamente, né, ou um nível bastante seguro, parte-se de novo esse motor. E à medida que ele já começa numa posição de temperatura inicial, né? E vai aquecer até um valor ali próximo de um valor limite. E desliga-se novamente o motor, por exemplo. A partir desse ponto, antes dele esfriar novamente, totalmente, parte esse motor novamente, tá? E aí começa o perigo, porque ele começa a partir, né, de pontos aqui de temperaturas maiores, e eventualmente ele vai passar aqui do seu limite de aquecimento permitido, né? Então você já começa a expor o motor a um superaquecimento,
no qual aqui ele começa a partir de pontos, né, cada vez maiores e ficando cada vez mais tempo, tá? Cada vez mais tempo submetido aqui a um sobreaquecimento, né, um superaquecimento. Tá? Então, o que é que se aconselha, né, você observar essas regulagens, né, nessas partidas, tá? A temperatura do motor, né, para que esse tempo ele seja suficiente para que o motor ele atinja lá uma temperatura ideal para a partida, né? Então, é como se você tivesse isso aqui e observado isso e deixasse ele esfriar até a temperatura mínima que ele vai atingir lá novamente, né? Até não chegar esse limite permitido aqui, tá? Aquele limite a gente pode considerar ali de 40 graus, né? Enfim. Isso depende muito de motor ou no qual o ambiente que ele está inserido. Bom, gente, isso foi um pouco aí iniciar, né, um pouco, introduzir um pouco a questão de manutenção em motores. Tá? A gente vai ver pontos mais específicos relativos aí à manutenção de motores elétricos, né, e geradores também, tá bom? Qualquer dúvida é só comentar. Até mais, pessoal.